Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui dando continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Romanos, ainda no capítulo 12. Nós vamos à semelhança do que Paulo fala no versículo 1, quando ele diz que a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, vamos estar trabalhando aqui ainda esse capítulo em mais 2 aulas. Hoje estaremos estudando os versículos 12 até o versículo 27 e ainda teremos uma aula trabalhando os versículos 28 ao versículo 31. Na aula passada, nós tivemos a oportunidade de ver que os dons, eles podem ser ministeriais e manifestacionais. O que são dons manifestacionais? Dons manifestacionais são esses que estão contidos aqui no versículo de número 8 da carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 12, versículo 8, quando ele fala: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé e a outro no mesmo Espírito dons de curar. A outros operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro variedade para interpretá-las. Nós estivemos vendo e trabalhando esses dons aqui, disse que esses dons são 9, e aí fiz a comparação desses dons até com os frutos do Espírito, com o fruto do Espírito, e tivemos a oportunidade de trabalhar bem em cada um deles. O que são esses dons aqui, irmãos? São dons que eles se diferem, os dons miraculosos se diferem dos dons ministeriais, porque os dons miraculosos, eles dependem da manifestação do Espírito. Eu vou dar um exemplo bíblico para vocês. A gente sabe que Paulo, por exemplo, ele tinha o dom de curar. Paulo tinha, inclusive, o dom de... ele ressuscita, não é? Aquele jovem Eutico que cai da janela quando Paulo está pregando. O Eutico vai se encostando ali, vai adormecendo, ele acaba caindo, ele morre. Paulo vai lá e ressuscita aquele jovem. Mas, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele vai relatar que Epafrodito ficou doente e Paulo ficou por demais angustiado com a doença de Epafrodito, porque ele percebia que aquela doença ali de Epafrodito ia acabar levando Epafrodito para a morte, mas ele não curou Epafrodito. Da mesma forma que a gente vê Paulo escrevendo a Timóteo, falando para ele a respeito do seu problema estomacal, orientando ele a tomar vinho, né, misturado com água, para que ele pudesse, então, ter um alívio daquelas dores, daquele problema que ele tinha. Então, a gente vê que os dons miraculosos, eles não vão se manifestar sempre que eu quero que eles se manifestem. Eu vou realizar os milagres de acordo com o milagre que Deus quiser que eu realize, tanto que eu dei o exemplo aqui também do pastor Augusto Nicodemos, que ele falou em um dos seus sermãos: eu já orei e pessoas foram curadas, e já orei e as pessoas morreram no outro dia. Então, esses dons miraculosos que estão contidos aqui nos versículos 8, 9... e 10, eles se diferem dos dons ministeriais. Por quê? Porque eles acontecem de acordo com a vontade do Espírito. Então, a gente vê a importância do Espírito Santo nessa questão dos dons, porque nós vimos que os dons, eles acontecem mediante uma manifestação do Espírito, mediante a vontade do Espírito, e a Bíblia é clara quando diz que o Espírito dá o dom a quem ele quer. Então, esse ponto precisa ficar bem trabalhado. Mas hoje nós vamos trabalhar a questão da unidade na diversidade. A igreja ela é um dos ambientes mais diversificados que existem, né? Porque aqui você tem desde o escravo lá na igreja de Corinto até o tesoureiro ali daquela cidade. Você vai ter pessoas com muito e pessoas com muito pouco. Você vai ter diferentes etnias, você vai ter diferentes origens. E todos nós nos congregamos aqui na igreja e fazemos parte do corpo de Cristo. E hoje nós vamos ver Paulo trabalhando aqui essa questão com aqueles irmãos, explicando justamente a necessidade que existe de sermos
diversificados no ambiente da igreja, cuja cabeça é Cristo. É importante a gente ressaltar aqui também, antes mesmo de fazermos a leitura, que esse tipo de analogia com o corpo, ela era muito comum na época em que Paulo escreve esta carta, lá no primeiro século, e se nós formos observar, ainda é muito comum de nós usarmos. A gente diz, por exemplo, que fulano é o braço direito de Beltrano. Então, a gente está fazendo com isso o quê? Uma analogia ao corpo. A gente diz fulano é a cabeça da organização. A gente usa frases ou expressão como eu fiquei sem pé, não é? O meu pé ficou sem chão. Quando alguma coisa assim inesperada acontece. Então a gente pode observar que ainda hoje nós fazemos muito essa analogia e essa é uma das melhores analogias para compararmos com a igreja. Vamos então fazer a leitura aqui na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 até o versículo 27. Paulo escreve o seguinte: a unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhes aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos ao corpo, a este damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um membro é honrado com ele, todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Senhor, dá-nos pleno entendimento da Tua Palavra. Abre as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos entender a Tua Palavra, Senhor, para que possamos entender essa analogia a respeito do corpo de Cristo, mas principalmente, Senhor, para que nós possamos colocar em prática essa questão da unidade, ó Deus, na diversidade de membros, na diversidade que existe no seu corpo, que existe, ó Pai, na igreja. Nós te pedimos, ó Pai, para que a igreja seja despertada, para que possa ter mais união, que possa haver mais cooperação entre os membros, ó Deus, sabendo que a nossa contribuição, a nossa atitude, Senhor, coopera, não é, para o crescimento, para o engrandecimento da Tua igreja aqui na terra. Nós te pedimos, ó Deus, essas bênçãos, confiantes em Deus, em Ti, em nome de Jesus, amém. A analogia, irmãos, por si só, ela é bem clara, não é? Então, ele vai fazer uma comparação, ele vai dizer que o nosso corpo, não é, eu tenho um corpo, mas dentro desse corpo aqui, eu tenho muitos membros.
E os membros, sendo muitos, apesar de serem muitos, eles constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. E Paulo aqui ele vai usar a expressão de que Cristo é a cabeça desse corpo. Então, a cabeça desse corpo tão diferente em si mesmo, com órgãos tão diferentes em si, é Cristo. E aí ele começa então a fazer várias comparações. Primeiro, aqui no versículo 13, ele vai voltar a falar que em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Esse batismo aqui, irmãos, ele está falando a respeito do batismo no Espírito Santo, e ele vai dizer que quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado a beber de um só Espírito. Paulo está falando aqui do Espírito Santo, que nós recebemos no ato da conversão. É o Espírito Santo quem nos convence, irmãos, do pecado. É o Espírito Santo quem trabalha em nós a questão de nos convertermos. Tanto que a gente vê, quando estudamos ali o Apocalipse, que após o arrebatamento, o que vai acontecer? As pessoas vão ouvir de um lado e de outro a respeito de Deus, a respeito de Cristo, e elas vão rodar o mundo em busca dessa palavra, mas elas não vão ser saciadas, elas não vão ficar cheias. Por quê? Porque durante esse período não estará aqui na terra o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz esse trabalho de convencimento. E Paulo ele vai dizer aqui que todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus e quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Nós, enquanto denominação batista, nós não acreditamos num segundo batismo do Espírito Santo, num segundo momento, numa segunda honra, não é? De recebermos o Espírito. E nós podemos entender isso, irmãos, através do próprio livro de Atos, que muitas das vezes é usado para falar, para exemplificar o que seria esse segundo batismo do Espírito Santo. No livro de Atos, nós vemos várias vezes a manifestação do Espírito. E essas manifestações são utilizadas por alguma igreja para marcar o que seria essa segunda bênção, o que seria esse segundo batismo após a nossa conversão. Mas a gente vê, analisando ali o contexto de Atos, que simplesmente a manifestação do Espírito, ele vai para que possa ser cumprida a grande comissão. Lá na grande comissão, o que nós lemos? Portanto, ide por todo mundo, não é? Pregai o evangelho a toda criatura. Então, a gente vê no decorrer do livro de Atos alguns textos que são utilizados por algumas igrejas para balizar, para elas poderem afirmar a respeito da descida do batismo do Espírito Santo, mais uma vez, além do momento da conversão. O que nós veremos ali no livro de Atos é ser cumprido aquilo que está escrito em Atos 1, versículo 8, que ele diz, olha, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o que a gente vai ver aqui? Nós vamos ver algumas manifestações do Espírito em que as pessoas falam línguas, em que ocorre esse que é chamado por muitos grupos religiosos de segundo batismo do Espírito Santo. Nós vamos ver ali no dia do Pentecoste uma grande manifestação do Espírito. Estão ali reunidos, né? Se passaram 50 dias após a morte de Cristo, estão ali reunidos judeus da diáspora e pessoas de diversas partes do mundo falando idiomas diversificados, e eles estão ali no templo, e de repente começa a vir línguas de fogo ali sobre aquelas pessoas, e elas começam a falar e elas começam a se entender. Não há mais diferença na língua daquelas pessoas, elas estão falando o mesmo idioma praticamente, ou podemos explicar também que apesar dela estar falando no idioma dela, eu entenderia. Então, alguém falando inglês e eu entendendo, eu falando em português, essa pessoa entendendo.
E depois a gente vai ver esse mesmo batismo acontecendo ali com os samaritanos, quando é levada a mensagem de Cristo para aquelas pessoas e elas se convertem e elas também falam em línguas, e depois ali na casa de Cornélio. Então são momentos que na verdade estão registrados na Bíblia não para nos levar a pensar num segundo batismo, mas para que se cumprisse aqui, para que fosse visto por todos os que estavam ali na igreja primitiva o cumprimento da promessa, que agora Jesus, ele está cumprindo ali. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então ele veio para os judeus, batismo ali para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Então ele vai até a Samaria, até os confins da terra, quando ali os samaritanos são batizados, quando os gentios são batizados, mostrando, cumprindo a promessa de Deus a Abraão, de que por meio da descendência de Abraão todas as nações seriam abençoadas, todas as nações da terra. É muito importante, irmãos, estudarmos, vendo esses versículos, vendo o contexto. Não podemos tirar um texto do contexto, porque senão vira pretexto para falarmos besteira, para falarmos heresia. Então, nós, enquanto Igreja Batista, não acreditamos no segundo batismo do Espírito Santo, acreditamos que recebemos o Espírito Santo no momento em que nos convertemos. E é possível a todos receberem o Espírito Santo, tanto os gregos como escravos como livres. A todos foi dado de beber de um só Espírito, e é o mesmo Espírito. E aí ele começa a falar aqui: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Então aqui Paulo está falando dos menos abastados, não é? Se o pé, que dentro de alguma configuração lá seria inferior às mãos, ou o ouvido, que dentro de alguma configuração seria inferior ao olho, eles diriam: porque eu não sou esse nobre, eu não sou tão nobre quanto o olho, porque eu não sou tão nobre quanto a mão, então eu não faço parte do corpo. Isso não existe. Paulo está falando que todos fazem parte do mesmo corpo e todos receberam o mesmo Espírito, e o Espírito dá os dons de acordo com o que ele pensa, de acordo com o que ele quer. Nós não podemos simplesmente impor ao Espírito Santo que nos habilite com determinado dom. Se o ouvido disser, porque não sou ele, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. E aí, o versículo 17, Paulo fala assim: se todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E aí é muito interessante, porque basta você pensar numa pessoa que é deficiente auditivo. Se ela não souber falar libras, ou se a pessoa com quem ela quer se comunicar não sabe falar libras, falar por meio das libras, aquela pessoa não consegue ter contato, aquela pessoa não consegue se comunicar, apesar de ter um membro tão nobre quanto o olho. Então, nós podemos imaginar que se todo o corpo fosse um grande olho, ainda que fosse um azul, daquele lindo, um olho azul, bem bonito, mas todo o nosso corpo fosse um olho, que aberração seria? E como que esse olho ia se movimentar? Como que esse olho ia se comunicar? Como que esse olho, não é, ia poder se alimentar? Daí a gente vê a necessidade de termos os outros membros. Se todo o corpo fosse mão, como que nós iríamos nos levar, não é? Nos transportar para determinado lugar para poder pegar o alimento? Então, os membros, eles são dependentes uns dos outros. E isso basta nós olharmos para o nosso próprio corpo que conseguimos entender perfeitamente isso. E falei na aula passada que nesse corpo todo, o que liga o nosso corpo todo, o que liga, o que está ali
fluindo dentro do nosso corpo todo? O sangue. O sangue, ele vem por meio das veias e das artérias, passando por todo o nosso corpo. Se algum lugar fica por um tempo sem receber o sangue, o que acontece com aquele membro? Ele apodrece e ele precisa ser amputado. Daí a necessidade de sermos todos irrigados pelo sangue de Cristo, que é a cabeça da igreja. E ele continua aqui. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Um membro, ele não pode realizar a função do outro. Não compete, irmãos, não dá. Quando isso acontece, o que ocorre? Uma deficiência naquela parte. Ele até pode funcionar. Suponhamos que eu não tenho as minhas pernas. Eu posso estar numa cadeira de roda, andar de muleta, mas eu vou precisar de alguma coisa que me apoie. Eu não consigo me fazer a função daquele membro perfeitamente sem o auxílio de alguma coisa, e mesmo assim não fica perfeito. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Não é seu lugar e função no corpo de Cristo, deriva da vontade divina. Por isso nós não podemos nos achar inferior e também muito menos podemos nos achar superior. Por que Paulo está enfatizando aqui tanto essa questão da inferioridade? Muitas das vezes nós vemos na igreja pessoas que acham que não têm qualificação para fazer nada. E aí eu volto a dizer que Deus deu dons a todos nós temos o dom. E nós precisamos saber trabalhar. Se todo, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Quando nós chegamos numa aula de anatomia e vemos ali uma perna, um braço, nós vemos os membros ali fora do corpo. O que nós estamos vendo? Estamos vendo um corpo. Se eu pegar, por exemplo, raspar o meu cabelo, colocar o meu cabelo numa mesa, ali está o meu corpo? Não, ali está parte do meu corpo. Se eu amputar o meu braço, até quando nós amputamos, o que acontece? Tem que haver o sepultamento daquele membro que é amputado. Aquele membro morreu, mas a pessoa, ela continua viva, ela amputou um membro do corpo dela. Então, o corpo, ele não pode ser apenas os membros, ele precisa um do outro. Para que possamos formar o corpo, um membro tem que estar conectado com o outro membro. Somente dessa forma é que nós temos um corpo. O certo é que há muitos membros, mas existe apenas um só corpo. E aí Paulo agora, ele vai falar para os mais abastados. Ele vai dizer: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Por quê? Porque nós somos dependentes uns dos outros, nós precisamos. E aí Paulo vai dizer: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, eles são necessários. É muito interessante também, trazendo a analogia para a igreja, que muitas das vezes, irmãos, o que nós vemos assim, um membro que não trabalha. Já viu uma pessoa quando ela sofre um derrame e ela fica com determinada parte do corpo dela paralisada? Como fica defeituoso esse corpo, como esse corpo carece de ajuda externa para poder fazer coisas que para nós que não temos nenhum membro paralisado é tão comum realizarmos. E aí você traz isso para dentro da igreja e você tenta se encaixar, se você faz parte dos membros que estão ativos, trabalhando, ou se você faz parte dos membros que estão paralisados. Porque se você não está atuando em nenhum dom na igreja, nesse corpo, você está paralisado, você está prejudicando o desenvolvimento desse corpo. E nós não falamos isso para que você saia
não pertenço mais a esse corpo. Não, nós queremos sim que você faça a sua fisioterapia, não é pessoas que sofreram derrame e tem partes do corpo paralisado. O que é orientado pelo médico para aquela pessoa fazer? Ir para a fisioterapia. Ao ir para a fisioterapia, aquele membro ali, algumas vezes ele pode voltar ao movimento, perfeito ou imperfeito, mas tem que ser tratado, tem que ser cuidado para que ele possa voltar ao movimento. E assim também é a igreja. Uma outra coisa que nós podemos aplicar logo de cara nesse texto é a questão do alimento. O nosso corpo, ele necessita de alimento, assim como o corpo de Cristo também necessita de alimento. Nós precisamos ter alimentos saudáveis. Precisamos diminuir o consumo de açúcar. É muito saudável que não se beba refrigerante. É saudável que se coma produtos naturais e menos produtos industrializados. Tudo isso são regras que, ao irmos ao nutricionista, ele nos dá para que possamos ter o nosso corpo saudável. Então, ingerirmos muito refrigerante, ingerirmos muito doce, ingerirmos muita gordura, faz com que nós acabemos com o colesterol, acabemos com uma diabetes. Então, são coisas que são nocivas ao corpo e que precisam ser evitadas. Da mesma forma, o corpo de Cristo, ele precisa ser alimentado. Alimentado com o quê, irmãos? Com a palavra. É a palavra que é importante. A Bíblia vai nos colocar que nós perecemos por falta de conhecimento. E nós precisamos evitar, irmãos, gordura, doce, não é, açúcar, porque são coisas que a ingestão dessas coisas podem trazer, com certeza trazem consequências drásticas ao nosso corpo. E aí, muitas das vezes, ao invés de nos alimentarmos de um conteúdo saudável, de nos alimentarmos da palavra de Deus, nós temos seguidos aí pessoas que são coaches espirituais, que trabalham apenas para o seu bem-estar, para que você tenha o seu espírito ali, a sua alma elevada, para que você possa se sentir bem ao ouvir aquilo. E isso não é de agora, isso vem de muito tempo atrás, porque a gente vê ali que desde a época de Jesus, alguns discípulos já criticavam em algumas passagens a mensagem de Jesus, dizendo para ele: Senhor, que mensagem dura é essa? Quem é que vai querer ouvir? Mas nós precisamos nos alimentar com a verdadeira palavra de Deus. E Paulo continua aqui no versículo 23. Os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, os dons, eles são dados pelo Espírito. Você faz parte de um corpo, cuja cabeça é Cristo. O nosso corpo, ele é irrigado pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Você precisa da irrigação desse sangue. Você precisa se alimentar para que esse corpo fique saudável, se alimentar da verdadeira palavra de Deus. E Paulo vai dizer, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado. Ou seja, não existe aquilo que é superior e aquilo que é inferior no nosso corpo. Se nós cortarmos o dedo mindinho do pé, a nossa estrutura, o nosso ponto de equilíbrio, ele vai ser perdido. E aí nós vamos precisar nos readaptarmos à ausência daquele pequeno dedo, que muitas das vezes no nosso dia a dia a gente não vai nem lembrar que ele existe, mas ele está ali e ele é importante. E nós observamos a ausência dele, a falta que ele nos faz durante a sua ausência. E aí eu lembro uma vez que ouvi lá no mundo corporativo que o diretor havia tirado férias
E o boy da empresa também havia tirado férias. E as pessoas estavam ali comentando como que o boy estava fazendo falta. Ou seja, o diretor, que era o cabeça da organização ali, ele não estava fazendo tanta falta quanto o boy, um dos cargos que seria mais inferiores ali naquela corporação. Então, nós precisamos entender isso. A falta que um membro do corpo faz no corpo inteiro. E ele vai dizer que se um dos membros sofrem, todos sofrem com ele. Isso é claro, irmão. Se a gente está com dor de cabeça, todo o corpo dói. Se eu estou com uma unha encravada, todo o meu corpo dói. Prejudica o meu andar, prejudica o meu falar, prejudica o meu raciocínio. Ele me impede de dormir, vai criando várias situações ali por aquela dor que está sendo causada ali apenas por uma unha encravada. E ele vai encerrar, então, encerramos hoje dizendo, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Ou seja, nós estamos unidos nesse corpo que é Cristo, mas somos diversos, somos diferentes e há a necessidade de toda essa diferença, de toda essa diversidade para que esse corpo tenha um bom desenvolvimento, para que esse corpo possa ter um bom desempenho. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos edificando e faça uma leitura nesse texto e peça a Deus que abra a sua mente e o seu coração para que você possa entender essa analogia e realmente buscar se encaixar no lugar que Deus tem preparado para você atuar. Não force fazer algo que o Senhor não o tenha capacitado, que o Senhor não o esteja chamando para exercer. Que o Senhor possa estar nos abençoando e nós estaremos encerrando então esse capítulo na próxima aula.